Olá, meus amores, belitas e belitos do meu canal. Hoje eu trouxe aquilo que a gente mais gosta. Sim, o mais polêmico de todos do BBB, de todas as edições. O quarto branco, o mais temido de todas as jogadas. Pois bem, neste vídeo eu vou trazer para vocês todos os quartos brancos que tiveram em todas as edições. Ok? Tá preparado? Por isso eu estou de branco no quarto branco. Vem comigo! O quarto branco foi apresentado pela primeira vez no BBB 9. Sim, e quem ia para o quarto branco foi por conta do atender do Big Fone. E sabe quem foi que atendeu? O Newton. Vocês lembram do Newton? E o Newton, ele puxou o Léo e o Ralph. Primeiro, quando o Big Fone tocou, ele achou que era só para colocar um macacãozinho branco, quando não obstante eles entraram e acharam que o castigo era apenas esse macacão. Quando eles entraram no quarto branco, e vale lembrar que o Léo já estava abalado psicologicamente, ele já vinha dando sinais de que ele ia arregar, que ele era um possível candidato a desistir do programa, pois foi o bastante aquele quarto branco, que tinha algumas poucas comidinhas, água, o banheirinho e tudo branco, com uma sirene no meio, para que o Léo apertasse o botão. E você quer ver como é que foi? Você deverá escolher mais 2 participantes para receber um castigo no momento da votação. Após a prova da comida, deverão usar uma roupa branca até a hora do anúncio. Guarde esse segredo. Ralph e Léo. Depois que eles entraram no quarto branco, o Bial, o saudoso Bial, para mim um dos melhores apresentadores do Big Brother, tá? O Bial informou para eles que eles tinham 2 formas de sair do paredão. A primeira era esperar até terça-feira o indicado ao paredão, que era na época o Alexandre, sair na terça-feira. Assim, todos os 3 ficariam livres daquele quarto aterrorizante. A outra opção era quem não aguentasse apertar o botão, mas aí haveria uma consequência. Que consequência era essa? Picar a mula para casa. Eliminado, não era nem formar paredão nem nada, simplesmente eliminado do programa. E assim foi o que aconteceu. O Léo não aguentou a pressão psicológica de ficar dentro daquele quarto, a ociosidade, ele ficava revirando na cama, ele ficava bufando, ele realmente estava bem abalado. E a gente sabe que o que manda nesse jogo é o psicológico, muito mais do que o resto do programa. Mas isso aí, velho. Desculpa, Brasil. Desculpa, meu pai. Mas se você acha que o BBB 9 só teve um quarto branco, não. Little Bonnie não aguentou, achou que bombou essa história e, afinal de contas, tinha tido um eliminado, né? Então, ele novamente colocou o quarto branco nessa mesma edição. Sim, nesta mesma edição. Ô Boninho, será que você não pode fazer isso para essa edição, não? Aí você coloca o Fred Bocurroso, a Bruna, porque aí qualquer um deles vaza. Dessa vez, quem atendeu o Big Fone foi a Francine. A Francine acabou indicando para o quarto branco a Priscila e o Flávio. Mas esse paredão nada, né? Este quarto branco era apenas para formar, escolher uma pessoa para que fosse ao paredão.
E, obviamente, quem escolheria essa pessoa seria o indicado pelo líder. Caso eles decidissem apertar o botão antes, aí, obviamente, quem apertou já estava no paredão. Bora ver como é que foi? Pensa bem, ouve bem. Atenção! Indique 2 participantes que não estão no paredão para o quarto branco. Hoje você deverá colocar um colar preto nos seus indicados e não revelar mais nada. No domingo, após a prova da comida, você vai entregar as roupas brancas que estarão na despensa e avisá-los da sua escolha. A sensação não é tão pior do que imaginei, não. E vocês lembram daquela edição que teve o Di César, a Cacau, o Serginho, o Dourado, a Lia? Pois bem, bem-vindos ao BBB 10. Foi a terceira vez que o quarto branco apareceu na edição do BBB. E nessa vez, o que aconteceu? Quem foi para o quarto branco foi a Cacau, a Angélica e o Serginho. Para quem não lembra da Angélica, ela ficou conhecida no programa como Moranguinho. Vocês lembram? A Moranguinho foi quem atendeu o Big Fone e acabou puxando os dois para o quarto branco. Mas esse quarto branco, ele teve um monte de coisa bem interessante, tá? Eles estavam numa vibe muito boa, não tendo muito medo do quarto branco. Afinal de contas, o quarto branco já não era novidade para o público. Então, muitas das edições que vieram depois já sabiam o que era o quarto branco, né? Só que na edição do BBB 10... o público tinha o poder de imunizar um dos 3. E, obviamente, o Serginho tinha um carisma muito grande, muito grande, junto com o Di César, junto com a Morango, né? Afinal, eles eram do grupo Coloridos. Vocês lembram dessa história? Que nesse BBB eles foram divididos entre sarados, coloridos, né? Então, teve muita coisa aí que envolveu o Serginho, a Morango e o Di César. E eles eram muito apimentados, eles eram muito agitados e também muito engraçados. Era o alívio cômico daquela edição. E o Serginho, obviamente, ganhou a imunidade, o público preferiu dar a imunidade para o Serginho. Mas e aí? Serginho imune, o que acontecia com a Morango e com a Cacau? Pois bem, o voto dos brothers era exatamente para votar entre as duas pessoas. E quem foi eliminada com 55% dos votos foi a Morango. Ela não era muito benquista pelo público aqui fora, não. Então, a consequência maior desse quarto branco, da edição 10 do BBB, foi exatamente imunizar uma pessoa e colocar outra no paredão à escolha dos brothers. E não deu nada bom para Morango, né? Atenção! Você está indicado para o quarto branco. Escolha mais 2 participantes. Vista as roupas, vá imediatamente para o quarto e fique lá aguardando novas instruções. Vocês estão sendo julgados pela casa e pelo público. Se algum de vocês quiser desistir e deixar o programa antes da decisão, basta acionar o botão vermelho. Será eliminado do jogo e seus companheiros voltam para casa. A decisão é de vocês. Parabéns a vocês 3. Vocês estão aí há quase 50 horas. Obrigada. Obrigado. Desde que vocês entraram aí, o público vem votando para decidir qual dos 3 deveria ganhar imunidade na votação de hoje. Que bom. Quem ganhou a imunidade foi o Serginho. Aí, Obrigado. legal. Acredito eu que o Little Bonnie acabou ficando um pouco assim, poxa, esse quarto branco vai ficar manjado, então vamos dar o tempo. Da edição do BBB 10, só foi aparecer de novo o quarto branco
na edição 20. É a edição mágica, né? Lembrando que nessa edição estávamos todos no início da pandemia, então foi uma edição primorosa do Boninho, primorosa da Rede Globo, até porque foi a primeira vez que tinha o grupo Camarotes e o grupo Pipoca, o que dava uma mexida já no jogo. Também, junto com essa primeira vez de camarote, de pipoca, teve o retorno do Big Fone, né? O retorno do quarto branco. Ninguém esperava esse quarto branco. E ele veio com uma inovação. Ele veio, uma não, duas inovações. Ele veio a partir do monstro, ou seja, o anjo indicava a pessoa que ia receber esse castigo. E não só isso, o teto baixava e as paredes ficavam ali quietinhas, né? E o pessoal ficava andando tudo assim, encurvadinho. Mas quem é esse pessoal, né? Primeiramente, eu tenho que te falar que quem ganhou a prova do anjo neste momento do game foi a Ivy. A Ivy, tadinha, na hora que ela abriu o monstro, ela já começou a chorar, pediu mil desculpas e acabou indicando o Prior. O Prior, por sua vez, a maior rixa que ele tinha era com a Manu Gavassi e era com a Gisele. Então, rapidamente, ele escolheu as duas sisters para poder ir com ele para o quarto branco. E todo mundo ficou ali de boa, real mesmo. Eles conversaram e isso foi muito bom para o jogo deles, porque eles acabaram se aproximando. Mas olha só, ali para sair daquele quarto branco, enquanto o teto baixava, enquanto eles ficavam rindo, enquanto eles ficavam na conjectura, o Thiago Leifert, sim, Titi Sapatênis, você achou que eu não fosse falar dele, né? Pois bem, Titi Sapatênis, ele simplesmente falou para o pessoal que para sair daquele quarto branco era simplesmente apertar o botão. Que se ninguém apertasse o botão, os três estariam no paredão. Se alguém apertasse o botão, apenas aquele que apertasse o botão estaria no paredão. E eles não passaram muito tempo não, tá bom? Porque, obviamente, Manu é muito inteligente. O Prior, inteligentíssimo, um dos melhores jogadores que já teve no BBB, na minha humilde opinião, tá bom? Pode ser que você não goste. E aí, você gostava do Prior? Conta aqui se você gostava do Prior, você gostou desse BBB 20 icônico? Você gosta de ter camarote e pipoca? Eu quero ler a sua opinião. Como eu falei, eles não passaram muito tempo não, porque eles ficavam conversando entre eles e conseguiram captar a mensagem que o Thiago Leifert tinha falado para eles. Ora, era simples, todos os três já estavam no paredão. Se um apertasse, só um ia. Ora, você tem meia dúzia, você vai trocar por 6? Se você já está no paredão. Você tirar o seu colega é um benefício. Agora, você tirar seu oponente também é complicado, né? É. E o Prior ali era o oponente das duas, né? Pois bem, a Manu, espivitada do jeito que ela acabou apertando o botão, mas isso porque a pressão psicológica do Prior, e ele sabia fazer isso lindamente, foi maior do que a inteligência da Manu. Então ela acabou apertando o botão e aí saiu, os três saíram, ninguém na casa entendeu nada. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Castigo do monstro. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Meu Deus, filha. Escolha agora um brother para ir direto para o quarto branco. Meu Deus. Ai, meu pai do céu. Tô disposto a isso, eu vim aqui pra isso. De verdade. Relaxa, vambora. Prior, escolha 2 pessoas que vão junto com você pro quarto branco agora. Pro quarto branco, junto comigo, eu quero a Manu. E outra pessoa que eu vou querer que vá comigo, a Gisele. Coragem, quero ver se as pessoas têm coragem. Ele está falando até agora que as pessoas aqui estão se escondendo, por isso que eu acho que...
Agora no BBB 23, o quarto voltou novamente. Só que agora, eu confesso para vocês, eu não chamaria ele de quarto branco, não. Eu chamaria ele de uma garagem branca. Para você ver como os patrocinadores mandam no programa, né? A Chevrolet colocou um carro branco dentro do que seria um quarto branco. Mas não era um quarto, era uma garagem branca. E aí, para definir quem iria para este quarto branco, que aqui eu vou chamar de garagem, tá? Para definir quem ia para a garagem branca, eles colocaram um totem no meio do gramado, não ia ter o toque de despertar dos brothers para fazer o raio-x, e quem acordasse primeiro e percebesse primeiro aquele totem e apertasse o botão, estaria neste quarto branco. Mas ele também teria que levar alguém. E eu acho que nessa hora, eu confesso, pelo que eu andei olhando nas enquetes, nos burburinhos do Instagram, aqui mesmo no YouTube, né? A gente via que o público queria muito que a Domitila apertasse. E não é que ela acordou primeiro que todo mundo, e a gente ficou horas esperando o que ela ia fazer, e ela não saía daquela casa. Ela não saía daquela casa. A casa foi aberta às 10 horas. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo ela demorou para ela sair da casa, o botão ele só foi apertado 10h46. Foram 46 minutos, o botão lá disponível, qualquer pessoa poderia, e a gente... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mas ela apertou. Para alegria e felicidade e entretenimento da família brasileira, Dodô apertou o botão. Logo entrou um dummy com um papelzinho com envelope, falando que era para abrir somente na presença de todos. Ah, lembrando, o líder era o Fred Bocurroso, tá? E não é que ela, quando leu, falou que era para escolher um brother para ir com ela para o quarto branco, ela virou assim: bora, Fredinho? O Fred Bocurroso, ele fez uma cara de putz, lascou-se. É isso, Nina. A gente tem que ter peito na vida. Tem hora que a gente tem que ter peito na vida. Você vai comigo ou não vai? Eu tô com a senhora, tô com a senhora. Então vamos. Vai se aprontar. Se você aprontar, eu vou me aprontar também. Vou tirar o carro da garagem. Olha aqui. Esse é um segredo nosso. Tá bom, dona Carmen. Nosso primeiro segredo. Tá bom. Nosso segredo. Tá bom. E o pior, ele ia perder a festa dele caso ele não arregasse. Já era esperado que ele fosse arregar, né? Vocês já viram no vídeo passado? Eu vou deixar aqui, ó, nos cards de informação, o vídeo do Bocurroso 100% arregão. Pois então, na hora que eles entraram na garagem, né, no quarto branco, eles viram o carro, e aí o Fred falou assim: ah, obrigada, Domitila, por me dar uma carona. E ela logo respondeu de supetão: eu não dou prêmio pra ninguém, eu não dou nada pra ninguém. Ixi, e essa treta não foi só no iniciozinho, não. Dentro do carro eles tretaram. E qual era o objetivo deste quarto branco, né? Eles tinham que ficar segurando uma logo, né, da Chevrolet, e que era presa por uma fita, e eles não podiam soltar. Não podiam fazer necessidades físicas e biológicas, não podiam comer, e podiam dormir, né? Mas só que gente, qual o nome mesmo do... Ah, o Tadeu. Nossa, é muito apresentador. O Tadeu Schmidt, ele falou: dormir não é proibido, mas a probabilidade de você deixar a logo cair... eles tinham que ficar contando quantas vezes aparecia aquela logo. E não é que o Bocurroso venceu essa prova? Para a tristeza do Brasil, Domitila acabou dormindo. Eu acho que todo o Brasil estava assim: acorda, acorda, Domitila. Mas ela dormiu, gente. Ela dormiu, mas ela dormiu só no dia seguinte. Bocurroso saiu, ganhou o carro
e uma imunidade. E para a Domitila rendeu o quê? Mais algumas horinhas dentro do carro. Sim, 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 sim. Você sabe que não tinha nada escrito na dinâmica do quarto branco que a pessoa que perdesse, ela ficaria mais tempo dentro do carro. Porém, logo de manhã, quando a Domitila falou para o Fred, e aí, bora, Fredinho? O Fred confessou para Larissa que estava pensando em arregar para poder curtir a festa do líder, a festa dele. O Boninho logo arranjou uma nova regra, né? Então tá, se você perder, você vai ter que ficar mais tempo. Infelizmente o tiro saiu pela culatra, né, Little Bonnie? O que aconteceu foi que a Domitila ficou exatas 35 horas. 35 horas dentro do carro. Mas faz parte do game, né, gente? E aí, conta pra mim o que você achou do vídeo. Curtiu? Relembrou o ícone do BBB, que é o quarto branco? Pois bem, eu adorei fazer essa coletânea para vocês. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se você não é inscrito no canal, acabe se inscrevendo, porque só vem coisa boa aí pela frente, tá bom? E vamos torcer, ó, torcer para que esse BBB não flop. E vamos fazer o juramento do dedinho? Vamos tirar as plantas? Tá cheio de planta. Vamos deixar as pessoas que querem treta? Vamos? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Até lá!